Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Leandro Saraiva, mais uma vez aqui, gravando mais um vídeo nessa série aí de Pregando em 30 Dias. Então, nesses vídeos que eu estou fazendo durante esse mês inteiro, é um vídeo que vai ajudar você a progredir, a ir para cima, a começar a pregar a palavra de Deus. Depois disso, existem muitas outras coisas que você precisa fazer. É muito óbvio isso. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma preparação para que você tenha mais coragem, para que você acredite mais em você, para que você acredite no ministério que Deus colocou nas tuas mãos e você consiga ir. Então, esses vídeos é um vídeo que é um carro-chefe. Então, no meio do caminho, você vai buscar mais aprendizado, crescer um pouco mais, ok? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante hoje, sobre inspiração. Você que quer ser um pregador da palavra de Deus, vai precisar de inspiração. Sem inspiração, nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem inspiração, você pode estudar do Gênesis ao Apocalipse, mas se você não tiver inspiração, nada vai acontecer. E o texto básico que eu quero usar com vocês hoje, que vão ser os futuros pregadores, está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. E eu vou ler o 17 também. Olha o que diz. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus, a escritura, ela é divinamente inspirada. Agora pensa comigo. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de 40 homens, 40 pessoas escreveram a palavra de Deus, aquilo que nós temos como Bíblia Sagrada. E dentro dessas 40 pessoas que escreveram, são pessoas que viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, em posições diferentes, em locais completamente diferentes, em uma distância de vivência muito longe uma da outra. E por essas 40 pessoas aí que receberam a inspiração de Deus para escrever a palavra de Deus, através dessas pessoas, através dessa escrita, nós temos aí a revelação da palavra do Senhor para as nossas vidas, que é a nossa Bíblia Sagrada aí, que foram composta aí por 66 livros, né? E essa composição aí durou aí, teve aí 40 autores aí que viveram em tempos, em épocas, né? Como, por exemplo, foi escrito por reis, mas também foi escrito por pessoas muito pobres, pessoas de uma classe muito elevada e pessoas de uma classe que ele mesmo se achava que não era ninguém. Então, olha que interessante a palavra de Deus, a inspiração da palavra do Senhor. Por esse motivo, eu quero falar com você nessa noite. Você que almeja pregar a palavra de Deus, tem o desejo de ser um pregador, de propagar o que esses 40 homens aproximadamente escreveu, essa revelação da parte de Deus, você precisa de inspiração. Sem a inspiração, nós não chegaremos a lugar algum. Pode ter conhecimento, mas o conhecimento sem uma inspiração não te leva a lugar nenhum. Se fosse assim, os filósofos, os grandes eruditos, que não são cristãos, eles dariam muito bem. Mas a salvação, ela depende exclusivamente de Cristo, e que os pregadores, que os servos do Senhor, que aqueles que entregaram a vida para Jesus, pregue a palavra do Senhor. E para você pregar a palavra do Senhor, que esse ponto aqui, da questão salvação, tem a ver com Jesus. A partir daqui ele vai falar para mim e para você: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, ensinando. Você precisa primeiro ensinar as pessoas.
Quando você ensina, quando você prega, as pessoas acreditam. E quando as pessoas acreditam, é ativada a fé delas. E quando é ativado a fé delas, automaticamente ela entra no rolo aí, no mundo aí da questão de salvação, ok? Então você precisa de inspiração. Você vai pregar a palavra do Senhor, foi convidado para uma igreja, foi convidado na tua igreja para pregar a palavra do Senhor, você precisa de ter inspiração. Então a palavra para esse vídeo hoje é inspiração. Como que eu vou ter inspiração para pregar a palavra do Senhor? Como que vai se dar isso? Veja, existem algumas formas importantes de você ter inspiração. E duas delas são as principais. A primeira é através da oração. Toda vez que você ora e você coloca nas mãos do Senhor o que é que o Senhor quer para a igreja, o que o Senhor quer falar com a igreja, isso vai te dar uma inspiração tão profunda, porque Deus, ele sabe que você está em sincronia com Ele. Então, toda vez que você for fazer algo para Deus e você coloca em oração, Deus está entendendo o quê? O meu filho vai fazer algo para mim e ele está pedindo a minha permissão. O meu filho vai pregar a minha palavra e ele está pedindo uma confirmação minha. Ele vai fazer algo para mim e eu vou confirmar porque ele, antes de ele fazer, ele está comunicando comigo. Então, você observa, quem gosta de fazer orações antes de pregar, e isso aí seria como uma regra, né, para a nossa vida de pregador. Então, quando você faz uma oração, automaticamente você coloca Deus na equação. Quando você coloca Deus na equação, meu irmão, tudo funciona. Tudo funciona. As coisas passam do natural para o sobrenatural, porque você orou. E quando você estiver orando, você vai estar orando ali, pedindo para Deus ali qual é a palavra, o que você vai falar, qual é o assunto, o que você vai abordar. Deus, ele vai começar a esclarecer, porque a oração é uma chave que liga o servo do Senhor, o ser humano, diretamente com Deus. Então, quando vocês dois, o ser humano e Deus, se unem, irmão, quem segura? Quem é que segura alguém que é ligado com Deus? Então a oração é uma parte de você estar ligada com Deus e automaticamente as coisas vão fluir, a mensagem vai vir. O que você vai falar da parte de Deus, o que você vai pronunciar, como você vai pronunciar, que tipo de assunto você vai abordar, e não importa o livro, o capítulo, o versículo que você vai ler. Quando você ora ao Senhor, você vai receber uma inspiração de Deus e a palavra, ela vai ser a base desta inspiração que você orou com Deus, que você orou a Deus. Então, a primeira aí é a inspiração através da oração. Muitas vezes aconteceu isso comigo e pessoas também, aconteceu isso com algumas pessoas que, após levantar da oração, Deus dá uma palavra. Por isso que é importante quando tem aquela hora da oração na igreja ali, aquela meia hora de oração, é muito bom o pregador estar junto com a igreja e orando junto com a igreja. Por quê? Porque é através dali que Deus, ele pode falar, olha, em vez de você falar sobre este assunto, eu quero que você fale sobre este assunto, porque você está em oração com Deus e aí tudo vai fluir. A segunda forma de você ter inspiração é a questão da leitura bíblica. Quando você pega a palavra do Senhor e você começa a meditar nos textos bíblicos, na palavra do Senhor, automaticamente vai vir inspiração. É por isso que eu tenho certeza que já aconteceu com você. É por isso que quando você lê a Bíblia, você fala, meu, eu já li isso daqui 500 vezes. E eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha notado essa passagem. Eu nunca tinha entendido nesse caminho, por este caminho. Por quê? Por causa da inspiração. Você já orou, você já buscou e agora você está lendo aquilo que você vai pregar. E dentro daquilo que você vai pregar, a inspiração, ela vai vir e vai se tornar uma coisa muito natural para você. Mas as pessoas que ouvirem você pregar vão dizer assim, alguém contou minha vida para ele. Alguém falou da minha história para essa pessoa que está pregando aí. Não, não é possível que o que ele está falando aí, biblicamente falando, está falando exclusivamente comigo. Não é que você tem um oráculo na cabeça. Na verdade, não é isso. Na verdade é que você orou, você falou com o dono da Bíblia, com o dono do ser humano, com o dono do mundo. E ninguém melhor que o dono do mundo, que o dono do ser humano,
ninguém melhor que ele para saber quais são as dificuldades, os problemas e as necessidades que a igreja, que aquela pessoa está precisando. Então, quando você começa a ler a palavra do Senhor, Deus ele vai te dar uma inspiração. Não importa qual é o texto. Quando você tem uma inspiração, sabe, aquele texto vai encaixar de acordo com aquilo que você falou. Então, a inspiração através da leitura bíblica é muito importante e é muito interessante. Primeiro, você está lendo, e segundo, você está meditando, e em terceiro, você vai conseguir aplicar com muita maestria, porque além do conhecimento veio a inspiração, né? Eu me lembro de uma música do cantor Roberto Carlos, que ele tinha que fazer uma música e tal, e normalmente, como ele era cantor e compositor, e ele não tinha como escrever, e ele estava tentando escrever uma música, aconteceu uma situação muito complicada na vida dele, e aí ele foi escrever essa música, e muitas das vezes ele tentava escrever, não dava, ele pegava a folha de papel e amassava e jogava no lixo, e aí ele começava a escrever de novo, e aí ele não entendia, não ficava legal ali a harmonia, ele pegava aquela folha, amassava e jogava no lixo. Foi aonde ele olhou para o cesto de lixo cheio de papel, e ele escreveu aquela música: se você pensa que meu coração é de papel. E aí, dentro disso, por causa daquela situação que aconteceu ali, ele compôs aquela música Coração de Papel. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, algumas inspirações ela vai vir de uma forma, de um momento em que você não está esperando. Você já orou, você já leu, e aí vai vir uma inspiração. E essa inspiração, Deus ele vai falando com o ser humano. Deus ele, quem tem uma ligação com Deus, quem tem um devocional com Deus, automaticamente vai entender quando é Deus que está falando. Então é muito importante que você tenha essa ligação com Deus na oração, na leitura da palavra. E naquela oração que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Esse orar sem cessar é o quê? É estar ligado com Deus 24 horas. Você pode estar lavando louça, você pode estar dirigindo o carro, você pode estar trabalhando, mas você está ligado com Deus. Então você sabe o que Deus quer, e Deus ele vai te alertar de acordo com o ponto de contato que você tem com Ele. Então, toda vez que você for pregar a palavra do Senhor, busque inspiração. A inspiração pode vir quando você estiver lavando louça, quando você estiver varrendo o chão da tua casa, quando você estiver trabalhando no carro, no aplicativo. Às vezes um cliente vai entrar dentro do carro, dependendo daquilo que ele falar, dependendo da situação que ele te contar, dependendo de algum acontecimento que houver aí no meio do trânsito, Deus ele pode muito bem te dar uma palavra dentro disso daí. De repente você trabalha numa construção, numa obra, e dentro dessa obra Deus pode falar com você. Então a inspiração ela vem. Por esse motivo que eu sempre falo com vocês, sempre tenha um caderno e uma caneta, um bloco de notas. Não precisa ser grande assim igual esse, mas pode ser um bloquinho de notas, e você anota. Por quê? Você vai ter a inspiração. Só que a sua mente, por mais que é um bom computador, é o melhor computador que existe, você esquece porque existem outros problemas na vida. Então o que você faz? Você pega, teve ali a revelação ali, cara, estiver dirigindo, encosta o carro em algum lugar, no primeiro farol, faz os rabiscos, rabiscou, assunto tal, assunto tal, assunto tal, beleza, eu vou trabalhar em cima disso daqui. E deixa. De repente você vai estar dirigindo e quando vem uma inspiração, parece que ela começa a vir, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aí chega uma hora que você fala, eu tenho que anotar. Então, a melhor coisa, para o carro, anota, parou no trânsito, vai fazendo os rabiscos. Sei lá, põe o gravador de voz e começa a falar o que você tá recebendo, porque depois você vai só montar esse quebra-cabeça. Às vezes, a mensagem vem, só que ela vem meio que distribuída, você não sabe as composições, aonde vai ficar as coisas. Então, quando você recebeu uma inspiração, veio algo, escreve. Não deixe de escrever. Depois que você escreveu, você vai fazer a sua montagem. A inspiração ela pode vir de diversas formas. Você pode estar deitado, pensando na vida, você pode estar tomando banho, sabe? Você pode estar passeando no shopping, você pode estar passeando com o cachorro, você pode estar fazendo qualquer coisa, a inspiração vai vir.
Você que almeja, irmãos, eu tô tomando chá agora, que começou a me dar uma tosse novamente, então eu já, para evitar, eu já vou começando a cortar, tá? Então, a inspiração vai vir porque Deus entendeu que você vai ser um pregador da palavra dele. Então vai começar a vir. Vai começar a chegar, vai chegar a mensagem, vai chegar a mensagem. Então, começa a escrever essas mensagens. Então, quando você entender que é Deus que está falando, você vai entender e vai ver a necessidade de ter um bloco de notas, um caderno, uma caneta e você escrever. Isso são inspirações, tá? Eu já perdi mensagens muito boa, porque eu achei que a minha mente era o computador que guardava tudo, armazenava tudo, e quando eu chegava em casa era só conectar o cabo e já estava tudo certo. E não é verdade, não é verdade. Recebeu a revelação, foi inspirado por Deus, escreva, ok? Foi isso que Deus falou para João, né, quando ele estava lá na ilha de Patmos, e aí ele teve ali o arrebatamento ali, ele viu lá o céu, e o anjo olhou para ele e falou assim: tudo que você vê, escreve. Escreve, por quê? Porque se ele não escreve, quando ele saísse daquela visão, daquela revelação, ele poderia esquecer. Então, mesmo ele no meio da visão, no meio da revelação, ele começou então a escrever. Então, tudo que você for fazer, escreve, tá ok? Escreve, isso é importantíssimo. Tem muita gente, como eu estava falando, eu já perdi, né? Tem muita gente que aconteceu isso e eu mesmo já perdi muitas pregações por achar que não precisa escrever. Não precisa, tá? Então precisa sim, você tem que escrever, tem que anotar e é muito bom. Outro detalhe, quando você for convidado para ir pregar numa igreja, muitas das vezes vai ter um tema. O pastor vai colocar um tema lá. Vamos dar um exemplo, Levíticos, né? E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. De repente o tema é esse, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Legal, recebeu esse tema? Então você precisa ter oração, leitura da palavra e inspiração para escrever algo concernente ao fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, qual é o assunto que você vai abordar? Como você vai pregar sobre isso? Como você vai expor esse tema? Porque às vezes é 2 ou 3 pregadores que vão pregar o mesmo tema. E por que os pregadores não pregam a mesma coisa? Porque é a revelação que ele vai ter, é a inspiração que ele vai ter. Então você começa a estudar. Às vezes, a igreja vai te dar não um tema, mas o tema às vezes é livre, mas ele vai te dar um capítulo, um versículo. Por exemplo, sei lá, vou falar um simples aí. João 14, 14 primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Pronto, esse é o texto, o versículo que te deram para você pregar. Não se turbe, então tem gente que está com o coração turbado. Coração, né? Crê em quem? Em Deus e também em mim. Quem é esse em mim? Jesus está falando dele. Então, você vai ter que trabalhar em cima desse versículo e você vai trazer uma palavra em cima disso. Às vezes, é uma história que a pessoa vai te passar. Então, eu quero falar, o tema é sobre Davi. Então, sobre Davi tem muita coisa, derrubando o gigante, Davi na caverna de Adulão, Davi com os seus soldados, a queda de Davi, então tem o Davi e Golias, então tem um monte de coisa. Então, tudo vai depender. Aí você fala assim, pastor, vai ter um evento na minha igreja e eu não fui convidado para pregar. O que eu faço? Busca em Deus inspiração para você também fazer essa pregação. Mas eu não vou pregar, mas é a forma de você trabalhar em cima disso e você vai, se aparecer, acontecer daquele pregador não vir, o pastor pode contar com você, porque você está preparado. A Bíblia diz que o obreiro tem que estar preparado para toda obra. Então, se você recebeu, você ficou sabendo lá na tua igreja lá que que vai ter um congresso, um evento, alguma coisa, e já te deram, já cantaram o tema para você, estuda ele. Coloca ele no sermão lá, ó, monta o sermão bonitinho e ó,
vou deixar aqui. Se precisarem de mim, o soldado está pronto. Se precisarem de mim, eu vou estar pronto. Então é basicamente isso. Por quê? Isso aconteceu comigo. Uma vez na igreja, eu não era o pastor presidente, não era o pastor da igreja, mas eu era um dos pregadores dessa igreja. E aí a gente convida 3 pregadores, sexta, sábado e domingo, né? E aí o pregador não veio. Justamente, acho que foi o pregador de sábado que não veio. A irmã que estava na direção da mocidade olhou para mim e falou assim: pastor, você pode pregar? Na hora do culto ali, o pregador não veio, então na hora do culto, faltando coisa de 15 minutos ali para acontecer a pregação, o pregador falou que não viria, ela chegou em mim e falou: tem como você pregar? Eu falei: bem, pode deixar que eu vou pregar. Por quê? Porque quando ela deu o tema, quando ela falou do congresso, já fiquei em oração. Quando ela deu o tema, eu falei: pô, eu vou trabalhar em cima desse tema. Eu vou trabalhar em cima desse tema. E o tema era: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu lembro como se fosse hoje. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Dentro disso, eu falei: bom, vou trabalhar em cima desse texto. Eu sabia que a maioria dos pregadores iria usar o mesmo texto e iria cair para o lado mais pentecostal. A glória da última casa, poder, unção e tal, e tal, e tal. E aí eu falei sobre Jesus, né? Eu falei sobre as últimas 12 horas de Jesus, e aí eu consegui mostrar que ele, depois que ele tabernaculou entre nós, que ele habitou entre nós, que ele foi assunto ao céu, depois eu falei que desceu o Espírito Santo, que era a glória da última casa e tal, 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 e graças a Deus foi muito bem. Por quê? Porque meses atrás que eu recebi essa mensagem de qual tema seria a pregação, eu não estava escalado para a lista dos pregadores, mas o que eu fiz? Falei: eu vou estudar. Eu vou para cima, vou estudar a palavra, vou meditar nesse sermão aqui, nesse texto, vou montar um sermão e vou deixar ali guardado. E exatamente isso aconteceu. O pregador não veio, ela me convidou, falou: tem como você pregar? Faltando 20 minutos para a pregação. E aí eu fui conseguir trazer um bom trabalho. Por quê? Porque eu ouvi a mensagem, eu guardei o texto que ela falou, e eu falei: eu vou montar. E aí dentro disso eu fui para a oração, eu pedi inspiração para Deus, eu montei o meu sermão. E aí depois que o pregador não veio, eu apliquei. Eu falei: não, eu estou pronto, pode colocar aí que eu prego sem nenhum problema. Ou seja, eu não fiz vergonha para aquelas pessoas que vieram, né, para assistir o culto ali. A gente convida algumas igrejas e tal. Então não foi vergonha para ninguém. E a igreja não passou vergonha. Por quê? Porque o obreiro estava preparado para trazer a mensagem. Então, se você está numa igreja e essa igreja vai ter um evento e você não foi convidado para pregar, mas você é de lá, prepara o evento, prepara o sermão. Mas pastor, e se não me chamarem? Você já tem um sermão, você já tem uma playlist de pregação que já foram inspiradas por Deus. E aí você vai falar e vai pregar no momento propício, tá? O pregador não pensam, pessoal, em pregar somente quando... Não pensa em pregar somente quando você for convidado. Ah, eu vou montar sermão só quando eu for convidado. E quando eu não for, eu vou ficar na minha. Não. Todos os dias é dia de você montar sermão. Todos os dias é dia de você preparar, pegar um caderno, deixar ali montado e falar: meu, eu montei esse sermão, eu preguei sobre isso, poxa, eu falei isso, 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 isso. Dentro desse sermão que eu montei, eu poderia acrescentar isso, isso e isso, eu poderia tirar isso, isso e isso, vai ficar muito melhor. Já aconteceu de você ir pregar a palavra de Deus e você montou o sermão e você pregou muito bonito. Só que quando você acaba ele, você fala: poxa vida, eu poderia ter falado isso, isso e isso. Então, vai lá, volta no sermão que você montou e reescreve ele. Reescreve esse sermão. Na próxima vez que você for pregar, eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que a primeira vez que você pregou. E isso é o que? É adaptação. Então, quando você tem essa adaptação, tudo vai fluir. Ok, meus irmãos? Então, no vídeo de hoje foi basicamente isso. Inspiração. Inspiração. Sem a inspiração, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por isso que nós vemos por aí muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas eles têm pouca inspiração de Deus.
A gente às vezes fica feliz ouvindo ele falar, porque a forma que é tão erudita, é tão gostoso você ouvir, só que há mensagens que não desce no coração, não transforma a alma, não causa arrependimento, não, sabe? Não causa um sentimento de culpa. Por quê? Porque a mensagem ela é muito simples. E a mensagem, ela é muito simples, não. A mensagem ela é muito técnica. E quando a pregação ela é muito técnica, ela passa do âmbito de inspiração de Deus, passa do âmbito de revelação da parte de Deus. Então, pesquisem, busquem, orem, tenha períodos de oração e certamente Deus ele vai te honrar e você se tornará um pregador exímio da palavra do Senhor. Você é essa geração que está aí. Então, não reclame dessa geração. Não fale mal, não caia na onda das pessoas. Ah, porque as igrejas não prestam. Quantas igrejas você conhece? Quantos ministérios você congrega? Mas a igreja lá de baixo não funciona. E quem é a igreja lá de baixo? O que acontece na igreja lá de baixo? Então, não julgue as pessoas. Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a busca, vai para a leitura. E eu tenho certeza que quando você abrir a boca, você vai ser boca de Deus falando. Ok? Deus em Cristo vos abençoe. Se esse vídeo, se esse canal está sendo um canal relevante para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais alguém. Mande para mais alguém, dá um joinha aí, dá um joia, me segue nesse canal aí também, irmão, me segue, me ajuda, porque quando eu atingir aí o número de inscritos, eu consigo fazer live pelo YouTube, e o YouTube é muito bom também para gravar vídeos, então, me ajuda aí, amém? Compartilha, faz algum comentário, alguma pergunta, às vezes a sua pergunta que você fizer pode ser o tema do próximo vídeo, então eu preciso da tua ajuda aí, ok? Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, ficam na paz do Senhor, busquem inspiração de Deus, ok?